Você já percebeu que existem pessoas que fazem o narcisista, seja ele homem ou mulher, perder completamente o controle? Pessoas que não gritam, não imploram e, mesmo em silêncio, fazem o manipulador tremer. Isso destrói o ego de quem vive de controle. E o mais intrigante é que qualquer um pode aprender a fazer isso. Parece impossível, mas não é. Enquanto a maioria tenta argumentar com o narcisista, essas pessoas o desarmam com algo muito mais poderoso: autocontrole. O segredo está em como elas agem, não no que dizem. Elas não precisam provar nada. E é exatamente isso que deixa o narcisismo em pânico. Hoje você vai descobrir quais são as 8 pessoas que o narcisista mais teme e o que cada uma delas faz que o faz perder o chão. Fique até o final porque a 8ª é a mais devastadora de todas. Pessoa 1. A inabalável. Há algo quase místico em quem mantém a calma no meio do caos. Enquanto o narcisista grita, manipula e cria cenas dignas de novela, a pessoa inabalável observa tudo como quem assiste a um espetáculo antigo. Já sabe o final e não se impressiona. O estoicismo aqui não é frieza, é domínio. É a arte de não se deixar arrastar pelo drama que o narcisista cria. E esse controle irrita profundamente, porque o narcisismo se alimenta da reação. Quando não há reação, o jogo morre. O silêncio se torna a sentença. O curioso é que a pessoa inabalável nem sempre nasceu assim. Muitas vezes ela já foi o oposto: ansiosa, impulsiva, emocionalmente exausta. Até que um dia percebeu que o verdadeiro poder está em reagir menos e observar mais. Ela aprendeu que manter o centro é mais eficaz do que qualquer resposta afiada. É como dominar um leão com o olhar. O animal sente o controle. O narcisista, da mesma forma, sente quando perdeu o domínio. E isso o desespera mais do que qualquer ataque. Manter-se inabalável é uma prática. Envolve respirar fundo quando a provocação vem, olhar nos olhos de quem tenta te desestabilizar e internamente repetir: "Eu não sou esse caos." Essa frase, simples, é um escudo psicológico. O estoicismo ensina exatamente isso. O controle sobre o próprio mundo interno. Enquanto o narcisista depende do externo para sentir poder, quem domina o silêncio reina sobre si mesmo. É nesse contraste que o jogo muda de lado. Na prática, isso significa reduzir explicações, diminuir reações e abandonar a necessidade de convencer. Se o narcisista provoca, sorria. Se tenta culpar, diga apenas: "Entendo o seu ponto" e siga o seu caminho. Essa leveza não é indiferença, é inteligência emocional. É o tipo de serenidade que o narcisismo não consegue decifrar, porque no fundo, o manipulador não sabe lidar com quem não teme o caos. Ele só entende o espelho do controle, e quando esse espelho não reflete mais, ele se quebra por dentro. Pessoa 2. Aqui se conhece. Saber quem se é parece simples, mas é uma das conquistas mais difíceis da vida. A maioria das pessoas vive tentando agradar, se encaixar, ser aceita. E é justamente aí que o narcisista encontra espaço. Ele fareja a dúvida, o medo de desagradar, a necessidade de aprovação. Já a pessoa que se conhece não precisa disso. Ela tem clareza sobre o próprio valor e não negocia o que é essencial. O narcisismo não suporta essa solidez, porque só manipula quem ainda duvida de si. A autopercepção é o maior escudo psicológico contra o controle emocional. Quando alguém sabe o que quer, o que não aceita e o que merece, nenhuma chantagem emocional funciona. O narcisista pode até tentar inverter papéis, usar culpa ou ironia, mas nada atinge quem já entendeu o próprio propósito. Essa pessoa não se confunde com a imagem distorcida que o outro tenta impor. É como um espelho limpo diante do reflexo do caos. A imagem real sempre prevalece. Na prática, conhecer-se é um exercício diário de estoicismo e autocompreensão. Envolve escrever limites, afirmar princípios, lembrar de vitórias e aceitar as próprias sombras. Quem faz isso não cai no teatro do narcisista, porque já aprendeu a diferenciar manipulação de afeto. Um bom exemplo é quando alguém tenta te convencer de que você é egoísta por ter dito não. A pessoa que se conhece responde em silêncio, sabendo que proteger a própria paz não é egoísmo, é maturidade emocional.
E o mais fascinante é que essa convicção não grita, ela vibra. Não é arrogância, é presença. A pessoa que se conhece não precisa provar nada, ela inspira. E o narcisista sente isso. Ele percebe que nada que disser muda o eixo dessa pessoa. E é nesse momento que o controle escapa de suas mãos. O narcisismo odeia estabilidade, porque estabilidade é liberdade. E quem se conhece de verdade se torna intocável. Pessoa 3. A que diz não, pouca coisa desarma tanto um narcisista quanto um não firme. Ele é acostumado a ver as pessoas cederem, explicarem, tentarem justificar suas escolhas para evitar conflito. Mas quando alguém simplesmente diz não, sem raiva, sem medo, sem rodeios, o narcisismo entra em curto-circuito. O manipulador precisa de brechas emocionais para agir, e o não é como uma porta trancada por dentro. É o limite que ele não sabe transpor, porque revela algo que ele detesta: independência. A pessoa que aprende a dizer não descobre uma forma de poder que poucos têm coragem de usar. É o poder de escolher a própria paz em vez da aprovação alheia. É o poder de encerrar conversas abusivas sem culpa, de recusar chantagens sem hesitar, de deixar o outro com o próprio drama. O estoicismo ensina exatamente isso. Não controlar o mundo, mas controlar as próprias respostas a ele. Dizer não é rejeição, é respeito por si mesmo. Na prática, exercitar esse não começa com pequenos passos. Diga não posso agora quando estiver cansado. Diga não quero quando algo não fizer sentido. Diga não é o momento quando sentir que estão te pressionando. E, principalmente, não se justifique. O narcisista se alimenta das justificativas, porque nelas mora a dúvida. Quando você apenas diz não e segue, a conversa acaba e o poder volta para você. A ironia é que essa palavra tão curta é o maior grito de liberdade que alguém pode dar. Ela separa quem vive em função do outro de quem escolheu viver em paz. A pessoa que domina o não é dura, é sábia. Ela entende que o amor verdadeiro não exige submissão e que o narcisismo não resiste a quem não precisa ser aprovado. Dizer não é o idioma da autossuficiência. E quando essa linguagem se torna natural, o manipulador não encontra mais tradução. Pessoa 4. A misteriosa. O narcisista precisa de acesso total. Ele quer saber o que você pensa, sente, planeja, porque cada detalhe vira uma ferramenta para te controlar. Por isso, quando encontra alguém misterioso, ele se perde. A pessoa que não revela tudo desperta no narcisista uma angústia silenciosa. Ele sente que está diante de um enigma, e isso o deixa vulnerável. O narcisismo não tolera o desconhecido, porque só domina o que entende. E quando não entende, o controle escapa pelos dedos. Ser misterioso não é ser distante, é ser seletivo. É entender que nem todo sentimento merece palco e nem toda dor precisa ser confessada. Essa pessoa fala pouco, mas observa muito. Ela não expõe planos, não entrega fraquezas e aprendeu que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. É o estoicismo em ação. Conservar energia, manter o foco no essencial e não se perder em tentativas de provar algo para quem nunca vai compreender. Na prática, ser misterioso é simples, mas exige disciplina. Evite responder perguntas invasivas com detalhes. Se o narcisista perguntar, por que você está diferente? Sorria e diga, estou apenas mais tranquilo. Isso o desconcerta, porque não há material para manipular. Outra atitude poderosa é parar de explicar seus próximos passos. A previsibilidade é o oxigênio do narcisismo. A surpresa é o seu colapso. E o mais curioso é que, com o tempo, essa aura de mistério se transforma em respeito. As pessoas passam a te ver como alguém centrado, difícil de ler, e o narcisista entende, ainda que não admita, que perdeu o acesso. O segredo não está em esconder, mas em escolher o que mostrar. Porque quem controla o que revela, controla a narrativa. E no jogo psicológico, quem domina o silêncio, domina o resultado. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então você precisa conhecer o e-book que eu preparei. É um livro virtual que você recebe direto no seu celular ou e-mail, na hora.
sem enrolação. Lá eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista, com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam na vida real. E não é só isso. Junto com ele, você vai receber 2 materiais que completam todo o processo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você entender o jogo dele antes mesmo que comece, e outro para te ajudar a reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora, com calma e consciência. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada depois de terminar esse vídeo, porque o conhecimento certo pode ser o divisor de águas que faltava na sua recuperação. E se você ainda não segue o canal, aproveita e se inscreve agora, porque todo o conteúdo que vem a seguir vai te fortalecer ainda mais nesse processo de libertação. Pessoa 5. Aqui ri do jogo. O narcisista vive de ser levado a sério. Cada provocação, cada drama, cada cena cuidadosamente montada tem um único objetivo: te fazer reagir. E é por isso que a pessoa que ri do jogo se torna o maior pesadelo dele. Ela não entra na disputa, não cai na armadilha da ofensa e encara as manipulações com um olhar quase divertido. É como assistir a um filme repetido e pensar: ah, essa parte de novo. O narcisismo não sobrevive onde não há plateia. E rir é o jeito mais elegante de abandonar o teatro. Essa leveza não é deboche, é sabedoria emocional. É o estoicismo em sua forma mais leve. Escolher o bom humor em vez da tensão. Enquanto o narcisista dramatiza, a pessoa consciente respira e pensa: não é sobre mim. Ela entende que o manipulador quer atenção, não verdade. E o riso, aqui, é como uma armadura invisível. Ele bloqueia o veneno emocional sem precisar devolver na mesma moeda. O narcisismo odeia isso porque precisa da seriedade para existir. Na prática, rir do jogo significa mudar a energia da conversa. Quando alguém tenta te provocar e você responde com calma e um sorriso sutil, você quebra o ritmo. Por exemplo, se o narcisista disser: você está muito sensível, responda com humor: talvez, mas pelo menos estou vivo. Essa leveza desarma porque ele esperava raiva e recebeu ironia. É como lutar com alguém que não devolve o golpe, apenas observa. Isso desconcerta qualquer controlador. Com o tempo, esse tipo de comportamento se torna libertador. A pessoa que ri do jogo não precisa vencer. Ela já venceu por não se afetar. O narcisista tenta tudo: sarcasmo, culpa, vitimismo. E nada cola. Porque quem ri de verdade não está fugindo, está desperto. Essa atitude transforma o campo emocional num território neutro, onde só o autocontrole importa. E o narcisismo, sem combustível, implode silenciosamente. Pessoa 6. A que some sem avisar. Poucas coisas abalam tanto o narcisista quanto o silêncio repentino. Ele vive de controle, de previsibilidade, de saber que você ainda está ali, mesmo ferido, ainda reagindo. Quando alguém simplesmente desaparece, sem drama, sem discurso, o narcisismo desmorona. O manipulador precisa sentir que tem efeito sobre o outro. E quando esse efeito se extingue, ele sente o vazio que sempre tentou negar. É o colapso da vaidade, a queda do império do ego. A pessoa que some sem avisar não faz isso por orgulho, mas por lucidez. Ela entendeu que o narcisista não muda com palavras, apenas com ausência. Enquanto o discurso tenta consertar, o sumiço ensina. É uma lição silenciosa, porém devastadora. Quem não respeita sua presença vai aprender com a sua ausência. Esse é o verdadeiro estoicismo em ação, quando a razão supera o impulso e o ego cede espaço à paz. Na prática, desaparecer é mais simples do que parece, mas exige coragem emocional. Significa não responder, não vigiar redes sociais, não ceder à curiosidade. É resistir à vontade de explicar o motivo do afastamento, porque toda explicação seria uma nova chance para o narcisista manipular. Desaparecer é agir com propósito, não com raiva. É como fechar um livro que já não acrescenta nada, sem precisar rasgar as páginas. Com o tempo, esse silêncio vira poder. O narcisista tenta entender o que aconteceu, cria teorias, tenta te provocar de novo, mas nada retorna. E é nesse vazio que ele encontra seu maior medo:
a irrelevância. A pessoa que some sem avisar se torna um fantasma emocional, impossível de alcançar, impossível de apagar. E o narcisismo, privado do seu reflexo, começa a se consumir sozinho. Pessoa 7. A que evolui. Nada causa mais desconforto ao narcisista do que ver alguém prosperar depois de ter tentado destruí-la. O narcisismo é movido pela crença de que ele é o centro da história. E quando percebe que você seguiu em frente, mais forte, mais calmo, mais consciente, o castelo dele começa a ruir. A pessoa que evolui se torna um lembrete vivo de que o controle dele acabou. É o triunfo silencioso que dispensa vingança. E o mais bonito, essa vitória é interna, não performática. A evolução é o antídoto mais poderoso contra o narcisismo, porque ela transforma a dor em combustível. A pessoa que evolui entende que não precisa provar nada, apenas crescer. Ela lê, se exercita, cuida da mente, aprende sobre estoicismo e se rodeia de pessoas saudáveis. Não busca aplausos, busca paz. E quando o narcisista tenta provocá-la, ela responde com resultados. Equilíbrio, leveza, serenidade. Nada destrói mais o ego dele do que isso. Na prática, evoluir significa investir energia no que constrói, não no que destrói. É parar de revisitar o passado e começar a planejar o futuro. Um curso, um livro, uma caminhada diária, uma meditação antes de dormir. Cada pequeno ato é uma forma de se reconstruir. O narcisista espera o caos, mas o que ele recebe é harmonia. E isso o confunde, porque ele não sabe lidar com quem cresce em silêncio. Com o tempo, essa transformação se torna incontestável. O brilho nos olhos volta, a voz muda, o riso é leve. E o narcisista, mesmo de longe, percebe. Ele tenta diminuir, ironizar, provocar. Mas é tarde demais. A pessoa que evolui já transcendeu aquele ciclo. A ferida virou força e a força virou sabedoria. O narcisismo não suporta a ideia de que alguém floresceu fora do seu controle. E é por isso que a evolução é a vingança mais nobre. Pessoa 8. A que não odeia. O narcisista espera o seu ódio. Ele conta com isso. Porque enquanto você odeia, ainda está preso ao jogo dele. O ódio mantém o vínculo vivo, e o narcisismo se alimenta exatamente dessa energia. A pessoa que não odeia rompe a corrente emocional. Ela não perdoa por fraqueza, mas por inteligência. Entende que a raiva é uma forma disfarçada de apego, e que a verdadeira libertação vem quando o passado já não provoca nada. É o ponto mais alto do estoicismo, sentir tudo e ainda assim escolher a paz. Perdoar nesse caso não significa esquecer, significa deixar de carregar. A pessoa que não odeia olha para o que aconteceu e diz: isso me feriu, mas me ensinou. E segue. Essa escolha confunde o narcisista, porque ele esperava vingança, esperava desespero. Em vez disso, encontra serenidade. E nada é mais assustador para o narcisismo do que ser apagado da alma de alguém. Porque o esquecimento é a sentença que ele jamais poderá revogar. Na prática, não odiar é um exercício diário. É respirar antes de reagir, é recusar o impulso de revidar, é escolher o silêncio quando o ego quer gritar. É compreender que a paz não é um prêmio, é uma construção. Ler sobre filosofia, meditar, orar, caminhar sozinho, tudo isso fortalece o espírito. A pessoa que não odeia se torna livre porque não carrega nada que o outro possa usar contra ela. E liberdade é o veneno do narcisismo. Com o tempo, essa leveza se transforma em poder. O narcisista tenta reabrir feridas, mas não encontra mais espaço. Tenta provocar, mas encontra apenas indiferença. E é nesse instante que ele percebe: perdeu. A pessoa que não odeia é intocável, porque transcendeu o jogo. E quem transcende, vence em silêncio. O narcisismo morre onde o amor próprio floresce. E essa é a vitória mais temida por quem vive de controle. Comente aqui: eu escolho ser livre. Porque é nesse momento, quando você decide romper o ciclo, que a cura realmente começa. Eu sei que talvez ainda exista dor, culpa ou até confusão, e tudo bem. Isso não significa fraqueza. Significa que você ainda está em reconstrução.
Mas não dá mais para viver refém de quem suga a sua energia e apaga quem você é. Existe um caminho para sair disso. E você não precisa atravessar ele sozinho ou sozinha. Por isso, você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É um livro virtual que você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, na hora. Lá eu explico passo a passo como quebrar o ciclo do narcisismo com clareza, firmeza e consciência. E junto com ele, você vai receber 2 materiais extras que completam tudo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você entender o jogo dele antes que comece, e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional, para você se reerguer com poder e dignidade. Lembre-se, o narcisista não teme sua raiva. Ele teme a sua evolução. E o estoicismo te mostra exatamente como alcançar essa calma que o desarma. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos caminhando para alcançar 100 mil inscritos, e sua presença faz parte dessa história. Cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de mostrar que você está dizendo chega para a dor e sim para a sua liberdade. Você não está sozinho ou sozinha. Aqui você é compreendido, acolhido e encorajado a renascer. Continue com a gente, porque o seu processo de libertação já começou e o próximo vídeo pode ser o passo que faltava. Até o próximo vídeo.